Aleluia. Abra as Escrituras, irmãos. Vamos examinar as Escrituras, porque nós podemos cuidar ter nelas a vida eterna. E a Yahshua deixou bem claro aos seus seguidores: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Yahweh. Nós temos que crescer no conhecimento e na virtude do Espírito de Yahshua em nossos corações. Aleluia. Lucas, capítulo de número 19, verso de número 45. A palavra diz assim: e, entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Amados ouvintes, ouvi atentamente estas palavras de vida eterna e sustentai estas palavras dentro de vossos corações, para que de modo algum você possa perecer, porque esta é uma palavra fiel e digna de toda nossa aceitação. É uma palavra que nós devemos deixar o Espírito da verdade enxertar dentro de nossos corações esta doutrina. E Yahshua disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém fizer a sua vontade pela mesma doutrina, saberá se falo de mim mesmo ou daquele que me enviou. Então nós temos que examinar as palavras do nosso amo, porque ele disse que examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ele disse mais: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Yahweh. E ele fala dizendo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E Yahshua deixou bem claro aos seus seguidores: ele enviaria sobre os seus seguidores o Espírito da verdade. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê. Este Espírito da verdade é o Espírito que nos ensina todas as coisas, que nos guia em toda a verdade. É o Espírito que nos faz lembrar de todas as coisas pela revelação da palavra da verdade. Muitas pessoas escutavam a Yahshua, mas Yahshua sabia quem eram aqueles que recebiam a sua palavra de bom grado e os que assim resistiam também. Os que resistiam à palavra de Yahshua eram os anti-Machia daquela época. Eram os homens religiosos, eram homens que não aceitavam a palavra da verdade serem manifesta dentro de seus corações, porque os seus corações estavam endurecidos por espíritos religiosos, por espíritos que faziam estes homens cegos, homens surdos, homens insensíveis, porque diz a palavra que eles tinham olhos para ver, mas não via nem percebiam. Eles tinham ouvidos para ouvir, mas não ouviam. Eles tinham coração para perceber e sentir a presença celestial do eterno Criador, que estava ali junto com eles,
mas eles não percebiam, eles não viam, eles não ouviam, porque o coração deles estava endurecidos por doutrinas de homens que falavam mentira. Então abra o teu coração. Nós estamos contemplando um rumor de um movimento de pessoas que dizem de que quando nós aceitamos o nome de Yahushua, nós temos que ser diferente do sistema. No sistema, o povo se reúne no templo. Nós, os seguidores de Yahushua, não podemos nos reunir num templo. Oh, amados irmãos, a palavra diz que aquele que é espiritual, ele discerne tudo muito bem e de ninguém é discernido. Nós somos a luz do mundo que serve de exemplo para aqueles que estão nas trevas. Nós temos que entender, irmãos, que Yahu é espírito. E Ele quer que nós venhamos viver em espírito de verdadeiros adoradores, adorando a Ele em espírito e em verdade. Onde quer que nós estejamos nos reunindo, quer seja dentro de um lar, quer seja dentro de um templo, se nós estivermos reunidos em nome de Yahushua o Mashiach, pela promessa da sua palavra, Ele diz que Ele se faz presente em nosso meio. Yahushua, Ele não habita em templo feito por mãos humanas. O templo feito por mãos humanas pode ser uma casa, pode ser uma igreja. E nós entendemos que a igreja do Mashiach somos nós. Ele vive dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Ele reside dentro de nós. Quando você ouve a palavra da verdade, e ao ouvir a palavra da verdade, você abre o teu coração para que esta palavra ela possa ser enxertada dentro do teu coração. E Yahushua, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa. Ou seja, cearei com ele e ele comigo. Então significa dizer que quando você recebe a palavra da verdade, você está recebendo a Yahushua. Porque Yahushua, ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Mas agora Yahushua, ele se faz presente em nossos corações, sendo ele o próprio Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Yahushua, ele disse: bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Nós não precisamos ver a Yahushua, nós não precisamos ter algum sinal notório pelos nossos olhos físicos da pessoa do Salvador Yahushua para poder crer nele. Os seguidores de Yahushua são aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Yahushua, ele ensinava nos templos e nas casas. Yahushua, ele ensinava no deserto. Yahushua, ele ensinava em qualquer lugar onde estivesse reunido mais pessoas com ele. Ele prometeu dizendo: onde estiver 2 ou 3 de vós reunidos em meu nome, aí eu estou no meio de vós. Se Yahushua, ele se reunia com seus discípulos e demais pessoas dentro de um templo para ensinar, e diz a palavra que o povo pendia para ele o escutando. Por que é que Yahushua se reunia com pessoas para ensinar no templo e nós não podemos nos reunir com pessoas dentro do templo? Hoje tem muitas pessoas que afirmam dizendo: não, os irmãos estão dentro do sistema porque os irmãos estão se reunindo dentro de um templo, sendo que o Altíssimo, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Se ele não habita dentro de um templo onde está reunido diversas pessoas, ele também não vai estar habitando dentro de uma casa onde está reunida diversas pessoas. Isso é uma hipocrisia, isso é falta de discernimento da palavra. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, a palavra diz que o homem natural, ele não pode compreender as coisas do Espírito da verdade. As coisas do Espírito da verdade para o homem natural é loucura. Então entenda bem, meus amados irmãos,
E Yahushua ele ensinava no templo. Os apóstolos ensinavam nas casas e nos templos. E Yahushua ele entrou dentro do templo da cidade de Yerushalayim. E entrando dentro daquele templo, Yahushua ele disse: não façais da casa de meu pai casa de venda, casa de comércio. Ele habita em nós. Ele habita entre nós. Ele está conosco. Ele é por nós. Ele é sobre nós. Ele é em nós. Então nós temos que entender aqui no livro de Lucas, capítulo de número 19, Yahushua, ele entra dentro do templo, e ao entrar dentro do templo, ele começou a expulsar todos os que vendiam dentro do templo, todos os que compravam dentro do templo, e ele expulsou de dentro do templo físico aqueles que entravam dentro do templo para fazer comércio, para tirar proveito das coisas que deveriam ser espirituais. Tais homens têm feito das coisas, tais homens têm convertido as coisas espirituais em coisas materiais, em coisas que infelizmente é para tirar proveito próprio. Não é pecado você se reunir com outras pessoas que estejam no mesmo propósito de adorar o Todo-Poderoso através da sua maneira de viver, da sua maneira de adorar. Pecado é você abrir o teu coração para o pecado. Infelizmente, usar o templo para vender, para comprar. Mas quando você entra dentro do templo para orar, como o apóstolo Yohanan e o apóstolo Kefas, que é Pedro e João, eles entraram dentro do templo, a hora nona para orar. Eles eram homens de oração. Eles entravam dentro do templo para ensinar a palavra. E as escrituras testificam isso. Eles ensinavam nas casas e nos templos. E Yahushua entrando dentro do templo, ele viu aqueles que estavam vendendo, comprando dentro do templo e vendo aquele comércio dentro do templo. E Yahushua começou a expulsar estes tais. Porque dentro do templo não é para vender, não é para comprar. Dentro do templo é para se humilhar, se arrepender, fazer uma reflexão daquilo que você precisa dia após dia melhorar na tua vida, para que você possa apresentar uma oferta viva de sacrifício, de adoração ao teu Criador. A palavra diz: rogo-vos, pois, irmãos, em nome do Ame Yahushua o Mashiach, que apresenteis os vossos corpos em oferta viva, santa e agradável a Yahu, que é o vosso culto racional. Um culto racional é você realizar um culto com entendimento. É você realizar um culto buscando aprender de Yahu, e não realizar um culto pensando em bens financeiros, pensando em tirar proveito financeiro da fé alheia. E Yahushua ele disse: a minha casa é casa de oração. Quando nós entramos dentro do templo, nós entramos no propósito de orar. Quando nós entramos dentro do templo, nós entramos no propósito de aprender de Yahushua, que é manso e humilde de coração. Nós não entramos dentro do templo no propósito de vender ou comprar, não. Yahushua, ele reprovou a atitude de homens e de mulheres que estavam ali dentro do templo comprando e vendendo. Hoje, infelizmente, é uma vergonha. A gente contempla homens fazendo rifa dentro do templo, vendendo, comprando, fazendo negócio do evangelho dentro do templo. Mas isso é dentro dos templos de homens mundanos, de homens profanos, de homens que amam a Yahushua de lábios, mas negam por meio de suas obras, sendo homens abomináveis, desobedientes,
reprovados para toda boa obra espiritual do reino de Yahushua aqui na terra. Mas aqueles que são sinceros e verdadeiros, aqueles que estão fazendo profissão de servir a Yahushua através de suas boas obras, é um lugar de você sacrificar sua carne, é um lugar de você renunciar sua carne, ali é um lugar de você reverenciar a santidade do Todo-Poderoso, ali é um lugar onde você vai no propósito de ter um encontro com o teu Criador. Ali não é um lugar para aqueles que são carnais, viver uma vida de sentimento carnal dentro do templo, não. Então Yahushua, ele ensinava dentro do templo, e ele não permitia que no templo o povo comprava, o povo vendia. Hoje, irmãos, dentro do templo tem virado um comércio. É o povo vendendo, é o povo comprando, é o povo negociando dentro do templo. O templo era para o povo entrar para orar. E Elhanan e Quefas, eles não entraram dentro do templo para comercializar. Eles entravam dentro do templo, era para orar, era para se humilhar, era para se revestir, era para buscar o poder celestial da virtude do Espírito de Yahushua dentro dos seus corações. Mas há um movimento de pessoas aí dizendo: olha, veja bem, os seguidores de Yahushua, eles não se reúnem no templo. Mas por que é que Yahushua se reunia no templo? Aqui a palavra está deixando bem clara que o povo pendia para ouvir as palavras de Yahushua dentro do templo de Yerushalayim. E as escrituras dizem que nós estamos sendo guiados pelo mesmo Espírito que opera tudo em todos. Se nós temos o Espírito de Yahushua, e Yahushua é a luz que ilumina o nosso caminho, é luz, é a luz da nossa salvação. Os exemplos de Yahushua servem de exemplo para nós. Vamos examinar as escrituras, irmãos. Antes que você seja enganado por espíritos enganadores, por doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, quantos dos nossos irmãozinhos e irmãzinhas que estão espalhados na nossa nação e no mundo inteiro, acreditando numa mentira que não pode se reunir num templo para poder buscar a presença do Todo-Poderoso em oração. A palavra diz, irmãos, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Você não vai entrar lá dentro do templo que adora ídolos. Você vai entrar dentro de um templo em que está ali um povo que quer viver uma vida de santidade na presença do autor e consumador da fé deles. Olha o que diz a palavra aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, verso de número 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Yahushua o Mashiach. Veja bem, irmãos, está aqui relatado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 42, que os apóstolos, eles não cessavam de ensinar no templo e nas casas, eles não cessavam de anunciar a Yahushua o Mashiach. Então é hipocrisia de pessoas que não têm a revelação do Espírito da verdade dentro dos seus corações, e quer que você se esfria, e quer que você não aceite a palavra da verdade. São pessoas que já foram enganadas, são pessoas que já estão frias na fé, são pessoas que foram enganadas e querem te enganar para que você não venha viver no mesmo comportamento da igreja de Yahushua, que estava ali na cidade de Yerushalayim, ensinando o povo que era necessário eles viverem unidos. E Yahushua, ele veio para juntar o seu rebanho, ele não veio para espalhar o seu rebanho. E ele dizia: aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não é por nós é contra nós.
Se Yahushua entrava dentro do templo para ensinar e o povo pendia para o escutá-lo, o que é que tem de mais nós entrar dentro de um templo para ensinar a palavra, para orar, para buscar a presença do Todo-Poderoso? Ai, irmãos, o templo hoje tem se tornado um símbolo de corrupção. Não é porque diversas pessoas estão cometendo corrupções, utilizando o evangelho para tirar proveito da fé alheia, que nós, os que por meio da nossa fé estamos nos esforçando para serem identificados como verdadeiros discípulos, que nós vamos ser igualados a eles. E Yahushua, ele disse: este povo me honra de lábios, e o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando preceitos que são doutrinas de homens. Há muitos homens que estão ensinando preceitos que são doutrinas de homens, ensinando os irmãos: o Eterno, ele não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Se ele não habita, você não tem que estar lá dentro do templo. Você pensa que um templo é só lá dentro de uma congregação? Negativo. Se você se reunir aí entre 2 ou 3 dentro da tua casa, aí se torna um templo. E onde estiver 2 ou 3 reunidos neste templo, aí Yahushua se faz presente no meio de vós. Se eu me reunir com meus irmãos debaixo de uma ponte, debaixo de um viaduto, debaixo de uma árvore, se eu me reunir com meus irmãos em qualquer lugar, Yahushua, ele não disse: olha, onde estiver 2 ou 3 de vós reunidos fora do templo. Ele não disse assim. Onde estiver 2 ou 3 de vós reunidos em meu nome. Nós não estamos reunidos no nome do paganismo, que representa uma imagem e escultura na nossa nação, não. Quando nós nos reunimos em nome de Yahushua, juntamente com os nossos irmãos, é para aprender de Yahushua, que é manso e humilde de coração. Os apóstolos se reuniam nos templos e nas casas, onde esta doutrina de Yahushua, irmãos, ensina a viver unido, a viver juntos, a viver tudo em comum, porque era o mesmo Espírito que operava tudo em todos. Não era o espírito da dissensão, não era o espírito da divisão, não era o espírito da contenda, era o espírito de Yahushua, o espírito da verdade, chamando aquele povo a viver uma vida de santidade, unidos. Aquele que ama, ele se une com o outro. Infelizmente, irmãos, existe aí esta doutrina da apostasia, que ensina que você não pode se reunir com outras pessoas dentro de um templo. Depende. Se você entrar dentro de um templo de Buda, eu concordo com você, porque você vai ser companheiro dele das mesmas más obras que eles. E Yahushua, ele deixa bem claro aqui, irmãos, que ele quer que a igreja dele viva unida. Os apóstolos, todos os dias, nos templos e nas casas, ele se reunia todos os dias. Se a igreja de Yahushua, ela se reunia, por que é que nós não podemos nos reunir? Se a igreja, ela se regozijava, ela se alegrava, ela sentia comunhão em se reunir, por que é que a igreja dos dias de hoje não quer se reunir? O templo não é feito pelas mãos dos homens, a tua casa não é feita pelas mãos dos homens, e você pensa que o Eterno vai habitar na tua casa, acreditando que não habita dentro de um templo? E Yahushua, ele deixa bem claro que estaria com aqueles que vivesse de toda a palavra que sai da boca dele. Nós temos que amadurecer, irmãos. Olha o que Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 46 diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aqueles que vivem para Yahushua, que fazem profissão de servir a Yahushua,
como verdadeiros discípulos. Eles não aceitavam a imoralidade dentro do templo. Eles não aceitavam comércio dentro do templo. Hoje, infelizmente, o templo está profanado. Veja bem, irmãos. Os apóstolos, eles se reuniam dentro do templo, juntamente com os demais discípulos, no propósito de orar, no propósito de aprender, no propósito de ensinar. Não era no propósito de comprar ou vender, não. Não era o propósito de fazer uma festinha para levantar dinheiro, não. Não era um propósito de fazer campanha para enriquecer a igreja, não. O propósito era de orar, de ensinar, de aprender. Então não confunda as coisas. Aqui a palavra está deixando bem clara, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 46. E perseverando unânimes todos os dias. Tem gente que fala, olha, vamos se reunir 3 vezes na semana, para que tudo isso? Se você fala, vamos se reunir, a pessoa fala assim, olha, eu não preciso me reunir, eu sou a igreja de Yahushua. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que querem servir a Yahushua na carne. Tem preguiça, tem desânimo. Se fosse para você dobrar o teu joelho reunido com seus irmãos todos os dias, como a igreja de Yahushua se reunia todos os dias no templo e nas casas. Hoje o povo está todo mundo acomodado. Não, irmãos, eu não aceito esta doutrina, eu não aceito esta palavra. Se é o mesmo Espírito que opera tudo em todos, por que é que você não aceita? E a Yahushua não é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Então, meus irmãos, eles perseveravam unanimemente. Todos estavam juntos. Tinha tudo em comum entre eles. Os apóstolos entravam dentro do templo para orar. Olha o que diz aí em Atos capítulo 3, verso 1. Quefas e Elhanã, que é João, subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9. Eles subiam juntos ao templo para quê? Para orar. Para buscar a palavra, para se revestir da virtude. Abra a tua Bíblia, em nome do Salvador Yahushua. Atos capítulo 7, verso 47, a palavra diz: e Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Como diz o profeta, irmãos, quem é que não sabe que o Eterno, Ele habita dentro do coração daqueles que lhe obedecem? Se você não obedecer a palavra de Yahushua, Ele não vai habitar dentro de você. Ele habita dentro do coração daqueles que lhe obedecem. Então, se você está vivendo uma vida de santidade, procurando obedecer os mandamentos da palavra do teu Criador, onde nós nos reunir, Yahushua se faz presente no meio de nós. Então nós não podemos ser hipócritas, irmãos. Não podemos viver na hipocrisia de homens que falam mentira. Yahushua mandou pregar ao povo, quer seja dentro do templo ou nas casas. Então, irmãos, nós temos que entender que aquele que fala conosco é o Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade, irmãos, ele ensina a nós que nós temos que andar guiados em toda a verdade. Não é guiados pelo espírito da mentira para viver na mentira, não. Atos dos Apóstolos, capítulo 5,
verso de número 17, olha o que diz a palavra. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo de Iaú abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Veja bem, irmãos, o anjo que tirou o apóstolo Quefas, que chamamos de Pedro, de dentro da prisão, de uma maneira milagrosa, ele deu uma ordem para Quefas: Quefas, vai e apresenta-te no templo e dize ao povo todas as palavras desta vida. E o apóstolo Quefas resistiu? Nada. Ele mais do que depressa entrou dentro do templo e foi dizer ao povo: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença de Yahushua em vossos corações. É isso, irmãos. É chamar o pecador para dentro do templo para ensinar ele de que Yahushua é santo e cobra dele santidade. Não é chamar o pecador para comprar ou vender dentro do templo, não. Hoje o povo é assim. Infelizmente, eles foram enganados de que tem que enriquecer a igreja. No meio dos apóstolos, cada um dava as suas contribuições de forma voluntária. Ninguém sabia o que alguém contribuiu. Cada um contribua com aquilo que estiver proposto no seu coração. A melhor e maior contribuição de oferta de sacrifício que você pode estar apresentando ao teu Criador é viver uma vida oferecendo o teu corpo como uma oferta de sacrifício viva, santa e agradável a Yahushua. É vigiando no que fala, no que vê, no que ouve, no que sente. É vigiando no comportamento, nas suas atitudes. É isso que é apresentar o corpo. Quando você oferece um culto racional, é um culto com entendimento. É dobrar o joelho e orar. Ora você sozinho aí e vê se você consegue orar o tanto que você pode estar orando junto com os irmãos. Quando a gente ora entre os irmãos, reunidos com os irmãos, no dia de Pentecostes eram quase 120 irmãos, reunidos com as irmãs, que estavam perseverando unanimemente com toda a oração e súplica no Espírito, e de repente veio sobre eles a virtude do Espírito Santo. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, até que de repente eles ouviram um som no espiritual como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Todos contemplaram, porque todos viviam uma vida de oração. Se os discípulos de Yahushua estivessem ali dentro do cenáculo, comprando, vendendo, fazendo rifa lá dentro, eu queria ver se o Espírito da verdade ia encher os corações deles da virtude celestial. E Yahushua expulsou os que estavam comprando e vendendo, os que estavam mercantizando, comercializando o Evangelho, chamando o povo para ganhar e tirar proveito financeiro do povo. Mas quando você chama o pecador para dentro de um templo, para anunciar a palavra da doutrina, que liberta, que cura, que
que santifica e salva o pecador. Isso não é pecado. Aleluia. Ide apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo. Entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Agora me prova que eu estou fora da direção. Se é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Se todos temos bebido do mesmo Espírito. Aquele que tem ouvidos para ouvir a voz do Espírito de Yahushua, dai ouvido a estas palavras, irmãos. Os irmãos recebem esta palavra. Há diversas referências aqui que Yahushua entrava dentro do templo. Os apóstolos entravam dentro do templo. Os apóstolos ensinavam dentro do templo. Eles não cessavam de ensinar dentro do templo. E por que é que você é contra alguém se reunir dentro do templo? Não é para você se reunir dentro do templo daqueles que estão adorando Buda, adorando com ensinamentos que estão pervertidas as Escrituras. Não é para você se reunir lá dentro do templo daqueles que estão adorando um nome que representa uma imagem de escultura. Mas você entrar dentro do templo, onde está ali a família do Salvador Yahushua, reunida em comunhão, em santidade, em harmonia uns com os outros. E isso aí, irmãos, não é doutrina de demônio, não. Se fosse doutrina de demônios, Yahushua também estava vivendo doutrina de demônio, porque ele entrou dentro do templo e ensinou. Os apóstolos entraram dentro do templo e ensinavam. Os apóstolos entravam dentro do templo para orar. A minha casa é casa de oração. Eles entravam dentro do templo para orar. Agora, se você não ora, você não tem desejo de orar, deixa os que têm. Vai orar que aí a última vai te revelar esta palavra. Porque muitos hoje querem que o povo se reúne na internet, se reúne no YouTube. Eles querem fazer seguidores para si. Olha, você não deve adorar no templo. Você deve ouvir as minhas palavras pelo YouTube. Você deve me acompanhar no YouTube. Acompanha ele no YouTube para você ver se você vai se revestir da virtude do Espírito Santo. Você que não vai dobrar o teu joelho, você que não vai clamar de todo o teu coração para receber o livramento. Muitos estão fazendo discípulos para si, ajuntando o povo para si, ensinando o povo, não, você não pode entrar mais dentro do templo. O que você tem que fazer é acessar o YouTube e me acompanhar. Vão se converter, irmãos. Naquele dia ninguém ficará impune. Não, você tem que me acompanhar pelo YouTube, tudo bem. Mas se esta igreja aqui, ela vivia reunida, todos os dias no templo e nas casas. E Yahushua ensinava pela manhã no templo, todos os dias.
E Yahushua não cessava de ensinar no templo. Por que você não consegue obedecer esta palavra? É porque você, infelizmente, está sendo enganado por doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira. Se você crê que é o Espírito da verdade que está falando com você, te corrigindo, te repreendendo, te alertando, te abrindo os olhos para você não cair nos laços da morte, abra os teus olhos. Você não deve se reunir no meio dos escarnecedores. Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você não pode entrar dentro do templo daqueles que estão vivendo uma vida ímpia. Quando eu falo assim, não é os membros de lá, é os mestres daquele lugar. São homens que te ensinam a viver uma vida de libertinagem, no pecado. Te ensina a ser uma mulher carnal, uma mulher vaidosa, um homem carnal, um homem vaidoso, um homem que ninguém vê transformação em nada do teu viver. Entendeu? Agora entra dentro de um templo que você chega ali e Yahushua está ali com um cajado te esperando. Vem cá, eu vou te guiar pelo meu cajado. Entra dentro de um templo que Yahushua lava todos os dias o teu rosto com a palavra da verdade. Tem gente que chega ali dentro do templo, eles põem até a mão no rosto de vergonha dos seus pecados, sai dali chorando, sentindo comunhão. Por quê? Porque eles foram ali e eles se depararam com a palavra que liberta. Não é a palavra da prosperidade, não. Então esta é a palavra que Yahushua nos deu neste momento. Se deixar, nós prega a noite inteira esta palavra. Mando uma saudação a todos os nossos irmãos ali de Cuiabá, no Mato Grosso, a todos de Ponta Grossa, no Paraná, a todos do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, do Alagoas, do Piauí, irmão Rodrigo e família, ali da cidade de Miguel Alves, que a Shalom do Ami Yahushua seja convosco. A todos de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Recife, irmão Taiguara ali da rádio A Voz da Verdade, 92,3. É assim, irmãos. Não vai achar que eu estou bravo com vocês, não. É a maneira que o Eterno me usa. O Eterno me usa na exortação. E se Ele me deu este dom, é na exortação. Tem gente que tem um dom para ensinar. É aquele ensino que você fica de boca aberta. Mas para mim o Eterno me deu o dom de exortar. Ah, irmão, mas não tem uma palavra doce que sai da tua boca? Essa palavra aí, irmãos, tem pessoas que lambem os dedos saboreando esta palavra. E você muitas das vezes rejeita ela. Shalom do Ami Yahushua, amados irmãos. A Shalom do Salvador Yahushua, o Mashiach, seja convosco, hoje e para todos sempre. Até amanhã, se Yahushua nos permitir.